Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, o título é Josué e nós. Qual é a relação que tem o ministério de Josué com nossa vida? Podemos dizer, Josué é o tipo e nós somos também uma continuação desse tipo de Josué, porque assim como ele, que aguardava a Canaã terrestre, nós aguardamos a Canaã celestial. Assim como Josué travou as batalhas com armas e com espadas, nós travamos com a armadura de Deus, com as armas do Espírito. Assim como Josué passou por várias provações, mas ele perseverou porque ele tinha certeza do que iria acontecer depois, nós também cumprimos o que está em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós vemos que existem muitas relações entre Josué e nós. E nós, de fato, devemos nos considerar como a continuação do povo de Deus, continuação de um povo que manteve-se fiel a ele e foi galardoado com a promessa, de fato, recebida para com o povo de Deus. Só que com uma diferença. A Canaã que Josué esperava era uma Canaã que era perecível. Ela não ia ficar daquela forma por todo o tempo. Porque o mundo de pecado que estamos, ele tem a tendência de deteriorar aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez. Mas em Cristo, com a sua presença, como está em Apocalipse 21, verso 3, ela nunca mais irá ser deteriorada. Se ela não for melhorada, ela será mantida daquele jeito. Eu posso imaginar uma coisa excelente ainda aperfeiçoada. Eu não consigo imaginar. Porque o que Deus fez é tudo extremamente bom, belo, maravilhoso. Mas Deus, como Ele é especialista em nos surpreender positivamente, eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus vai nos conceder coisas maravilhosas que os nossos olhos, nossa mente, nosso coração jamais passou por imaginar algo desse tipo, né? O que Paulo fala aos Coríntios. O que olho não viu, o que ouvido não ouviu e o que jamais passou pelo coração humano é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, irmãos, nós somos esse povo que está dando continuidade ao Israel de Deus. Nós somos o Josué. Levamos avante a nossa batalha, a nossa luta, para que no final haja glória para nós diante do nosso Pai Celestial. Olha só, aqui nessa primeira pergunta, né, que eles fazem uns paralelos entre as semelhanças e diferenças entre nós e Josué, e eu falei aqui para vocês alguma delas. O final é que a terra que Deus tinha dado para Josué, a promessa que tinha dado, ela foi alcançada pela misericórdia de Deus, irmãos, porque não foi por mérito de Josué, não foi as lutas que ele venceu, foi tudo aquilo que Deus o concedeu. Então, assim, eu não tenho como enxergar uma posse de uma terra terrestre sem a graça de Deus. A graça é manifestada em toda a Bíblia. É tanto que Efésios nos fala também a mesma condição. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça é uma dádiva de Deus e a fé é um dom de Deus também. Então, diante disso, nós observamos que não é nada meritório. Eu não tenho que me esforçar mais, ler mais, pesquisar mais. Eu tenho que simplesmente aceitar a graça de Deus e suplicar que o seu Espírito habite em mim. Porque eu vou dizer para vocês, eu falei para a esposa ontem, eu amo o fato de Deus me dar um desejo de estudar a sua palavra e buscar a fundo o que ele tem para a minha vida espiritual. Isso para mim é muito gratificante, porque no normal a gente não quer ler a palavra ou pesquisar ou estudar, mas sabendo que isso causará efeito tanto em nós quanto nos outros, ele me ajuda a controlar o meu temperamento. Olha só, deixa eu ler para vocês aqui na Bíblia Nova Versão King James atualizada, tá bom? Um salmo que eu achei extremamente interessante é o Salmo 37 e o verso 8 diz assim: Deixe a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Ou seja, quando você tem a pessoa de Deus em sua vida e você vai chegar um momento que o temperamento vai aflorar, você pensa, isso vai fazer mal a mim mesmo depois. Eu não vou deixar com que essa ira prevaleça. Eu vou lançar sobre Deus a minha inquietação, porque Ele terá cuidado de mim. E é esse cuidado que nos garantirá a vitória realmente. Salmo 37 e o verso 8. Quando você estiver irritado e tiver vontade de fazer algo decorrente ao seu temperamento, observe isso aqui. Observe esse texto do Salmo 37, verso 8, e você encontrará paz verdadeira em seu coração. Para concluir aqui o estudo de hoje, eu queria falar para vocês sobre esse capítulo 20 de Apocalipse, verso 9. Irmãos, eu respeito a crença de alguns
que fala de um fogo que nunca se acaba, um fogo que não vai ser, ele será interminável. A Bíblia fala de séculos dos séculos. Existem vários textos que evidenciam o contrário disso. E a própria expressão não terão descanso de dia nem de noite, quer dizer, permanecerão naquela condição até com que o pecado seja exterminado. O pecado, irmãos, jamais subsistirá. E se as pessoas morrerem no pecado, elas não vão ficar morrendo com um senso de uma vida eterna para sempre. A vida delas terá um tempo que irá, de fato, perecer. O que está em João 3,16? O que é o perecer ali? Todo aquele que nele crê não pereça. Perecer quer dizer morrer para sempre, mas tem a vida eterna. Apocalipse 20, verso 9, fala que quando os ímpios se reunirem e forem até afrontar ou tentar tomar a cidade santa, Apocalipse fala assim, ó, e veio o fogo do céu e consumiu a todos. Qual o significado de consumir? Qual é o sentido da expressão consumir? Destruir para sempre. Não é, não é um consumir sendo consumindo para todo o tempo. Não tem como. Lembra-se de que o próprio Deus revela para Moisés, ali em Êxodo 3, verso 2, na sarça ardente, e a sarça se queimava, a sarça ardia, mas não se consumia. E por que não se consumia? Porque ela não se destruía. O fogo não apagava. Então, se ali fala que ele não consumia, porque era Deus que estava presente, em Apocalipse 20, verso 9, fala que vai ser consumido, olha só, a expressão é a mesma. É o mesmo sentido ali. O não consumir envolve Deus exercendo um milagre. Deus não vai realizar um milagre para um ímpio se queimar para sempre. Isso não tem como entrar em minha cabeça. Aí entra Apocalipse 21, verso 3. A morte já não existirá. Peraí, gente, se a morte não vai existir, por que existirá uma morte em outro lugar? Uma morte que nunca acaba de morrer. Uma morte, uma morte, uma morte. A morte não vai existir. Acabou. Quando Cristo voltar, nós temos o galardão para sempre. Ele restaurará todas as coisas de uma única vez, absolutamente e completamente, com a sua plenitude. Então, que façamos planos para ser o Josué de nossos dias e que Deus em nossa vida seja vitorioso e a gente com ele sejamos também vitoriosos, porque em sua promessa estaremos guardados e podemos dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me dará, mas não somente a mim, todos os que aguardam a sua vinda. Você que está assistindo é um privilegiado, é uma pessoa que Deus o coloca sob a salvação diante do que Ele quer lhe oferecer. Todos nós, então, não só a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Que amemos a vinda de Cristo, lutemos com as armas espirituais e vençamos com Ele que já venceu por nós. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado pela certeza da Tua presença. Auxilia-nos, ó Deus, e nos usa para viver conforme a Tua vontade. E pedimos, ó Pai, essa bênção agradecido em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia e até a última lição, ou melhor, a penúltima, antepenúltima lição, que vai ser a lição 11, na próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço, até logo.